Vamos dar prosseguimento às nossas aulas aí de forma virtual. Nós vamos agora partir para o contexto em relação ao modelo relacional. Vimos aí anteriormente nas outras aulas o modelo entidade e relacionamento. Agora nós vamos ver definições e conceitos que nós vamos utilizar bastante no modelo relacional e, quando formos para o BR modelo, fazer a modelagem lógica dos nossos bancos de dados. Tá? Então, os conceitos básicos aí, principais em relação ao modelo relacional, vem aí já o que a gente já conhece, que é a entidade, que é algo do campo de atuação do sistema, ou é algo que existe no mundo real e se faz presente na nossa abstração dentro do banco de dados, no caso dentro do modelo relacional. Os exemplos podem ser os mais diversos possíveis. O carro é uma entidade, uma pessoa pode ser uma entidade, um animal pode ser uma entidade. Qualquer coisa, uma abstração, uma situação, pode ser uma entidade, como por exemplo saque, transferência, isso tudo pode ser uma entidade. O atributo são as características, né, ou as propriedades da própria entidade. Sinônimos aqui para que nós vamos utilizar bastante é a coluna ou campo da nossa relação, que vai ser da nossa tabela. Então, o atributo agora a gente vai chamar ele de coluna. Coluna ou campo, mas o mais comum que nós vamos utilizar é a coluna. Nós temos aqui um exemplo de atributos, que poderia ter um de carro. A cor do carro de uma pessoa poderia ser um atributo, ou a coluna dela poderia ser o nome, tamanho, poderia ser de um outro tipo de entidade. E tupla é outro conceito que nós vamos utilizar bastante. Nada mais é tupla, é o nome para linha. Linha ou registro da nossa tabela. Então, quando a gente falar de tupla, ou você vir falar algum local de tupla, estamos falando apenas de uma linha de uma tabela. Se eu lembrar de uma linha lá de um arquivo do Excel, do Calc, que tem lá de uma tabela que você fez alguma vez, aquelas linhas horizontais são o que a gente chama de tuplas. Vamos chamar aqui de tuplas na nossa tabela. Então, aqui nesse modelo, o que nós temos? Cada uma desses nomes aqui são as colunas. Então, são os atributos da nossa entidade aqui. E ainda, percebo que as informações referentes a cada uma dessas colunas que temos aqui são as tuplas em relação a ela. Então, a linha, quando a gente fala, é a tupla da nossa tabela. Beleza? Então, esse é um conceito básico em relação a isso. E a relação, né, já que nós estamos falando de modelo relacional, é justamente isso. Vamos tratar agora, ao invés de antes nós utilizarmos somente entidades, nós tínhamos entidades lá no diagrama entidade relacionamento, agora nós vamos ter o que? As relações. A relação, dentro do modelo relacional, é o conjunto de tuplas ou simplesmente tabela. Menos comum a gente chamar de arquivo. A gente vai chamar mais de tabela. Então, isso aqui, essa tabela que vocês estão vendo, é a nossa relação, que é um conjunto de tuplas, cada uma dessas tuplas unidas, possuindo aí as suas respectivas colunas ou seus atributos, formam o que a gente chama de relação. É a nossa relação dentro do contexto do modelo entidade, dentro do contexto do modelo relacional, aliás. Então, dentro disso, antes nós não se preocupávamos em dizer lá que o atributo da entidade aluno era matrícula. Nós só dizíamos que dentro da entidade aluno, no diagrama de entidade de relacionamento, era matrícula. Agora nós vamos preocupar-nos em saber quais os tipos daqueles atributos, aquelas informações que vão estar agora nas nossas colunas. Por exemplo, na coluna nome, eu só posso aceitar o nome de pessoas que tenham somente letras. Na coluna idade, eu só posso aceitar atributos ou conteúdos que têm apenas números. Isso que eu estou restringindo ao tipo de informação que vai ter em cada uma das nossas colunas, a gente chama de domínio. E o interessante do domínio em relação às nossas colunas, das nossas relações, nós vamos se preocupar, o interessante disso é que a gente pode criar os nossos próprios domínios. Dependendo do contexto que você esteja aí no seu sistema de banco de dados, a gente vai criar um domínio próprio. Então, existe o domínio que é geral, por exemplo, para números, para letras, para datas, existem esses gerais, mas existem os que você pode criar de forma específica. Então, o domínio nada mais é que um tipo de dado que descreve os valores
que um atributo pode ter. É chamado de domínio. Nome, por exemplo. Eu tenho um atributo aqui chamado nome, uma coluna lá na minha tabela, na minha relação chamada nome. Eu vou dizer dentro do meu contexto que é o conjunto de nome de pessoas, então eu só vou permitir cadeias de caracteres contendo apenas letras. Então, esse aqui, cadeia de caracteres e apenas letras, é o que a gente chama de domínio. Idade de funcionários. Eu vou dizer, por exemplo, que lá na minha empresa, no sistema que eu estou desenvolvendo para alguma empresa, a idade dos funcionários é um número inteiro entre 15 e 80. Percebo que poderia ser só um número inteiro, mas o que acontece? Como eu estou dentro de uma empresa, aquele contexto me restringe a um range de idade. Então, só pode ter funcionários a partir de 15 e, no máximo, 80 anos. CPFs, a mesma coisa. Eu defini aqui esse formato de CPF, que é o formato comum, vocês já estão acostumados, onde cada uma das letras D é um dígito de 0 a 9. Eu estou restringindo quem vai estar nesses Ds aqui, vai ser substituído. Salários, a mesma coisa. Vai ser um número real positivo, com 2 casas decimais de precisão. E dentro do domínio, a gente chama de restrição. Outra definição que a gente chama de restrição de domínio, que é o valor de cada atributo deve ser um valor atômico no domínio do atributo. O que isso quer dizer? Em salários, eu não posso subdividir os valores lá que tem em salários, no caso decimais de precisão, em outros 2 valores diferentes. Eu não posso pegar esse CPF e dividir ele, porque se eu dividir esse CPF aqui nesses 3 primeiros dígitos e fazer com que essas outras 3 partes fossem outra coisa, fossem divididas, separadas entre elas. Esse contexto aqui desse domínio perderia totalmente o sentido, não faria mais sentido. Então, isso que a gente chama de restrição de domínio, quando tem que se respeitar o valor atômico. Ou é esse valor completo do jeito que foi definido aqui, dominado, né, no domínio, ou não é. Então, no contexto aí, esses são os principais conceitos que nós vamos ver, ainda outros mais, relacionados ao nosso modelo relacional. A gente está tratando de tabelas. Na próxima aula, para essa não ficar tão grande, nós vamos ver aí conceitos também bastante importantes relacionados ao modelo relacional.